muito me engano, ou eu já falei aqui sobre o tal do marido provedor, né? Que agora a gente abre o Instagram e a gente só vê o patriarca, o provedor, quem tem que pagar a conta, esse assunto de dinheiro está em alta. Inclusive, eu já fiz um outro vídeo aqui sobre dinheiro. Mas o marido provedor, eu acho que ele é muito mais do que dinheiro, né? Apesar de prover, tem a ver com a questão financeira. Mas o que eu considero um marido provedor? Veja como isso tem a ver com financeiro, tá? Para mim, o marido provedor nada mais é do que um homem capaz de sustentar a sua família. Como eu sei, Bruna, que é um marido provedor? Um homem que está trabalhando incansavelmente para dar o melhor de forma mais segura para os seus filhos e a sua esposa. Para mim, é isso que é homem provedor. Temos homens provedores que ganham pouco, homens provedores que ganham muito, né? E aí, sobre o quanto ele é um cara generoso ou não, isso já é outra coisa. Mas eu quero dizer, porque tem a ver com escolaridade, tem a ver com oportunidades, tem a ver com muitas coisas. Mas tanto o homem que ganha pouco quanto o homem que ganha muito, ele pode ser provedor. Por quê? Porque ele está lá incansavelmente trabalhando todos os dias para poder dar o melhor para sua família. Muito bem, para mim esse é o conceito de homem provedor, tá? É aquele cara que tá lá, no batente. Inclusive, não é só isso, tá? Ele, além de estar no batente, ele sabe que ele deve carregar o fardo mais pesado. O que é carregar o fardo mais pesado? É estar disposto a sair para trabalhar e sustentar a sua família, inclusive quando sua mulher não puder. E por que eu acho que isso é um assunto tão importante do tal do homem provedor? Porque nós somos de uma, eu pelo menos sou de uma geração, e com certeza tu também é, que a gente ouviu muito da mãe, todo o movimento feminista trouxe isso, de que tenha o seu próprio dinheiro, não seja sustentada por um homem, não dependa de ninguém, tá? Pode ser que tu tenha ouvido tudo isso aí. E isso nos fez, então, dizer, meu Deus do céu, meu negócio é trabalhar, estudar, ganhar meu dinheiro e depois eu vejo essa questão de casamento. No entanto, as coisas vão acontecendo mesmo, meio ao mesmo tempo, né? Não dá para eu fazer tudo isso, se eu me apaixono por alguém lá no meio do caminho, eu acabo tendo um rolo, namoro, me caso, seja lá o que for. No entanto, eu sempre acho que, independente do feminismo, do que as mulheres conquistaram e tudo mais, o fardo mais pesado é da mulher. Ai, Bruna, por que tu diz isso se hoje em dia a gente tem as mesmas oportunidades? Porque é inevitável, por exemplo, na minha concepção, e veja, tu não precisa concordar com isso, que eu pelo menos, sempre vou me sentir, me coloco nesse lugar de que a pessoa responsável por cuidar da casa e dos filhos sou eu. Na minha cabeça não faz sentido, na minha cabeça, eu sair para trabalhar e o meu marido ficar em casa e cuidar da casa e dos filhos, entende? Porque eu acho que aí a gente está invertendo os papéis de provedor. Obviamente que tem as suas exceções de meu marido estar desempregado, está numa transição de carreira, está estudando para um concurso. Mas veja, isso não pode durar muito tempo, entendeu? Porque senão é muito fácil para o homem dizer, ó, estou estudando para um concurso. Faz 5 anos que ele está estudando para concurso e tu tem que se virar para sustentar a família inteira. Porque daí tu vai dizer assim, não, qual que é o problema da mulher sair para trabalhar e o homem ficar em casa? Porque o senso de responsabilidade sobre a casa e sobre os filhos em relação à mulher é muito maior. A mulher é aquela mulher sensível, feminina, que ela quer cuidar dos seus filhos, até quando alguém diz para ela, não precisa, deixa que eu te ajudo, ou até quando o marido diz, vai para o teu dia de princesa, vai para o shopping e vai para o cabeleireiro, e tu vai, porque tu tá cansada, mas tu fica assim, ah, saudade dos meus filhos. E o filho, quando o filho tá de férias, tu tá doida que ele volte pra escola. E aí, quando ele volta pra escola, tu fica com saudade dele em casa. Porque assim são as mulheres, são sensíveis. A sensibilidade feminina causa isso. Coisa que o homem, na cabeça dele, de homem masculino, negócio é eu sustentar essa galera aqui, né? Deixa o filho com a mãe, deixa o filho com a avó, dá-se um jeito, porque eu preciso sustentar. O sustento e prover e proteger está em primeiro lugar do que dar amor. Porque é um instinto masculino, tu entende? Por mais que tenha
é a revolução feminina de poder trabalhar, por mais que os homens já façam o papel feminino, papel feminino não, né? O papel de ajudar as mulheres em casa, de ir no supermercado, de dar banho nos filhos, tá tudo certo, até aí tá tudo certo. O problema é quando o homem se coloca, para mim, no papel feminino e ele já não tem mais aquele senso de preciso dar conta, não precisa, não pode, eu não aceito que fique nas costas da minha mulher. Tem muitos homens hoje em dia que com essa questão masculina, feminina, né, de a mulher pode trabalhar, a mulher pode chegar no homem, a mulher pode fazer o que ela quiser como um homem também, ele diz, então a mulher pode me sustentar. E aí, como tu é a mulher que quer cuidar da casa, porque tu não, né, tu tem uma sensibilidade diferente do homem em relação a isso. Tu quer cuidar dos filhos e estar presente, porque tu tem uma sensibilidade diferente em relação aos filhos, diferente do homem. E ainda tu tem este fardo pesado para carregar, aí eu acho que começa a ficar meio desleal, porque o homem não tem esse senso de cuidar da casa, nem o senso de cuidar dos filhos, essa sensibilidade. Veja, não que ele não possa fazer e que ele ajude, mas essa não é nem culpa, tá? Esse senso de responsabilidade. Porque tem gente que dá o nome para isso de culpa. Ai, a mulher se sente culpada porque ela não é culpada, é que no fundo, para mim o certo é isso. E tá tudo bem, não tem problema se tu achar que tu devia estar em casa cuidando dos filhos, não que tu não possa trabalhar. Eu só não queria ter o fardo mais pesado, entende? Nós vivemos numa era, não é nem óbvio que as coisas só mudaram, mas por mais que a minha avó fosse mais dona de casa do que trabalhasse fora, porque lá na época dela talvez nem fosse permitido trabalhar, minha avó foi costureira. Ela trabalhava que nem uma filha, entendeu? Ela trabalhava pra caramba. Ah, mas quem sustentava a casa era o meu avô. Tá tudo certo, pode ser, mas ela trabalhava. E se ela não tivesse um trabalho como costureira, ela tinha que trabalhar cuidando de 3, 4, 5 filhos, às vezes até mais. Ela tinha que ir no campo colher coisas para fazer o almoço. Ela fazia sabão, ela fazia pão, ela não estudou, mas ela trabalhava. Do jeito dela, ela trabalhava. Então, assim, dificilmente tu vai ser aquela dona de casa dondoca que tá com os pés para cima e não faz nada, entende? Tu tem um trabalho fora de casa ou dentro de casa, mas tu tem um trabalho. E isso, na verdade, são divisões. Então, hoje, por exemplo, nós ainda temos donas de casa que têm um trabalho. Criar seus filhos, arrumar sua casa, fazer seus afazeres individuais, como a sua academia, né, cuidar da sua unha, da sua beleza, né, da sua aparência, cuidar da casa, cuidar das roupas, tá tudo certo, cozinhar, ou às vezes ela até tem uma pessoa que ajuda em casa, mas ela organiza a casa inteira, e esse é o papel dela. O papel do homem é sempre trabalhar, tá tudo certo. Por que eu acho que tá tudo certo, tá? Porque não é que ela não esteja trabalhando. Vamos pegar o outro inverso, Bruna, mas eu não quero ser a dona de casa, tá tudo bem. Eu posso trabalhar? Acho que deve. Eu não, por exemplo, não conseguiria ficar só em casa cuidando dos filhos e da casa, por mais que eu acho que é um trabalho muito nobre, porque eu sempre trabalhei muito desde nova, entende? Então, para mim, eu preciso estar em movimento gerando um resultado de trabalho corporativo, seja na minha empresa, na empresa de um terceiro, eu quero sair para trabalhar. Não tem problema nenhum em eu querer sair para trabalhar, do mesmo jeito que não tem problema nenhum a pessoa querer ficar cuidando apenas da casa, que é um trabalho também. Só que eu não quero ser aquela pessoa que se estribucha trabalhando enquanto o meu marido chega em casa e vai cuidar da casa, vai fazer a janta, e vai. Vamos pegar o cenário, tá? Eu saio 6 da manhã em casa, quem leva os filhos na escola é meu marido, quem leva nas consultas médicas é meu marido, quem vai ver as questões da escola quando sou chamada é o meu marido, porque eu nunca tenho tempo, eu estou sempre trabalhando, e pós, e curso, e 1000 coisas. Quem faz todo o resto é meu marido. Tem problema? Para mim tem, porque a gente está invertendo os papéis e daqui a pouco ele vai largando a carga maior para ti, e aí tu tá cansada, e aí tu quer fazer o papel de mãe, de ir na escola, de ir na apresentação, e tu já não pode mais, porque agora tu assumiu o papel de provedor da casa. E este, para mim, é um fardo muito pesado para a mulher, porque não é à toa que os homens são fisicamente mais fortes, né? Na teoria sempre funciona assim, e que eles são menos sensíveis às questões dos filhos e da casa, porque daí eles focam só no trabalho. Então, eu quis trazer aqui para ti o conceito de homem provedor, que é o que eu acho que dá mais certo, o que eu penso hoje é o seguinte: se der tudo errado e eu tiver que ficar em casa, que o meu marido possa sair para trabalhar, sustente a casa,
eu faço o meu papel de dona de casa, de esperar tudo, de organizar toda a casa, tudo certo, se precisar lavar, cozinhar, passar, porque a gente não tem grana para contratar alguém, esse vai ser o meu trabalho, e esse vai ser um combinado entre a gente, porque se eu não quiser, bom, então eu vou ter que pagar alguém para fazer isso, meu marido vai ter que concordar, afinal de contas, é ele que está sustentando a carga financeira, e eu vou ter que ter o outro atributo dentro de casa, porque senão também eu vou contribuir com o quê? E dessa forma a coisa vai funcionar. Mas que eu saiba que se der tudo errado, eu posso contar com ele para me sustentar ou para sustentar a casa. Por quê? Ah, não, porque não pode trabalhar os dois. Se puder, tá tudo certo. Mas por que eu digo sustentar a casa? Porque em algum momento tu vai ter filhos. Talvez. Ah, não tenho filhos? Ah, então tá bom, então não é o caso. Mas se em algum momento, que é o que a maioria faz hoje em dia, né? Ainda é a maioria que quer ter filhos. Eu quiser ter filhos e eu não estiver casada com um homem provedor, como que vai ser esse relacionamento? Eu não vou poder trabalhar, talvez? Ou eu vou descobrir que eu não quero trabalhar, eu quero ficar em casa nos primeiros 3 anos do meu filho. Ou eu vou descobrir que o bom para mim agora é trabalhar só meio turno, e meio turno é meio salário. Se eu agora estou na maternidade, na gravidez a mesma coisa, de repente eu não vou ter um filho só, eu vou ter 2, 3, e aí eu já realmente não vou conseguir mais trabalhar fora, e eu vou ter que, então, ser a pessoa que trabalha dentro de casa, e a nossa renda vai diminuir. Se ele é um marido provedor, ele vai trabalhar mais, ele vai se preocupar mais, porque agora não somos só nós dois, somos nós dois e um filho, somos nós dois e 2 filhos, somos nós 2 e 3, 4, 5 filhos. E ele tem que ter o senso de responsabilidade para prover e proteger essa galera, e não eu. Por quê? Porque eu não conseguiria trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, como o meu marido faz, e deixar os meus filhos em casa, ou toda a rotina da casa com meu marido, porque eu acho que o papel está invertido. Baseado em quê, Bruna? Não sei, é um sentimento meu. Porque de repente tu vai dizer assim, tá, Bruna, mas aqui em casa não é assim. Eu sou a pessoa que sai às 7 da manhã e volta às 10 da noite. Meu marido trabalha ali, ganha menos do que eu, sai às 9 e volta às 5, e ele faz tudo isso aí que tu tá falando. E o nosso casamento é ótimo. Maravilha, siga assim, sensacional. Tu não está achando a carga pesada, tu não está preocupada se tu não está em todos os momentos dos filhos. O teu marido, para ele, tá tudo bem, vocês são um casal maravilhoso. Quem sou eu para dizer que tá errado? No entanto, não é o que acontece sempre. Algumas vezes, ou muitas delas, a mulher está cansada. A mulher assumiu esse papel e ela foi excluindo o homem desse papel, e o homem também confortavelmente foi saindo dele, às vezes até porque tem uma referência em casa, o pai era assim, ou sei lá o que ele tem na cabeça, que ele não tem esse instinto provedor, ou pior, ele até diz que tem, mas na prática não acontece. E aí tu vai cansando, e aí quando tu vê, tu já tá há 2, 3, 5 anos com essa pessoa, trabalhando que nem uma condenada, e tu queria que aliviasse essa carga, e aí tu vai falar com teu marido, e aí isso começa a ser um problema muito grande entre vocês, porque ele também não tá confortável e faz, tempo. É como se tu esfregasse na cara dele dizendo, então, eu sou o homem da casa, e eu sou capaz de suprir essa família, tu não é capaz de nos sustentar. Entende? Muitas vezes isso é um problema. Na maioria das vezes isso é um problema. Se não é um problema na tua casa, maravilhoso, ninguém tem que ditar regra nenhuma, porque está funcionando. Mas se não está funcionando, talvez os papéis estejam invertidos, talvez o teu marido não tenha senso de ser um provedor, talvez ele não sabe como, e se tu quer continuar com a tua família, e eu acho que tem que tentar, tu vai ter que explicar tudo isso para ele. Olha, vamos fazer um raio-x do nosso relacionamento desde o início e ver onde foi que a gente errou, onde foi que eu tomei a decisão errada, porque às vezes fui eu, e não dá para ficar culpando o outro e dizer, porque tá tudo em cima de mim. Porra, mas faz 5 anos que tu disse que tu quer fazer isso, isso, isso e aquilo, que eu tô fazendo os papéis de casa dos filhos, e isso não era um problema, agora virou. E aí tu quer botar a culpa para cima de mim? Veja que é responsabilidade dos dois lados, entende? Um assumiu um papel que não era dele e o outro deixou que a outra fizesse o papel que era dele. E aí gerou esse enrosco todo. Dá para desfazer isso, Bruna? Dá, com certeza. Com muita conversa, com muita inteligência emocional, com muitos conceitos. Tu vai ter que estudar sobre isso, ler sobre isso, perguntar como ele se sente sobre isso. E vocês irem aos poucos desinvertendo os papéis. Mas veja que é comportamento.
A gente vai precisar soltar o controle e deixar, e acreditar. Primeira coisa que parte é acreditar que o nosso parceiro é capaz de prover. Eu preciso acreditar nele e ir largando essa corda para ele precisa acreditar nele e ir pegando esse papel para ele. E aí, talvez a velocidade dele seja maior que a tua seja menor que a dele, e aí precisam de muitas conversas de alinhamento. Como qualquer casamento, a gente está trazendo essa questão aqui de prover, mas se não fosse prover, seria dinheiro, se não fosse dinheiro, seria a criação dos filhos. Nós sempre vamos ter desafios. E é por isso que a gente não pode dizer que o casamento não deu certo. As pessoas que estavam no casamento não estavam preparadas para fazer com que ele desse certo. Porque um casamento é feito de pessoas. As pessoas precisam se desenvolver para entregar o seu melhor, ou convencer o outro, ou fazê-lo pensar em um formato diferente. E não a primeira coisa de dizer, vi aqui um vídeo na internet da Bruna e vi que tu não é provedor, toma tenência e vai assumir o teu papel. Tu é consciente, talvez ele não seja. Enfim, espero que eu tenha sido clara, né? Que eu tenha me feito entender sobre o que é um homem provedor. Muito do que eu estou trazendo aqui para vocês é a minha concepção sobre isso, o que eu acredito, o que eu vejo, o que eu entendo que é um homem provedor. Isso não tem muito em bibliografia, né? Isso é muito mais uma opinião pessoal, principalmente trazendo para os dias atuais. Mas mais do que isso, tá? É vendo as coisas acontecerem na prática. Eu vejo muita mulher assumir o papel de provedor da casa, para ela tá tudo bem no início, ela se sustenta, ela sustenta todo mundo, e depois que ela tem filhos, a coisa muda, depois que ela tem um problema de saúde, a coisa muda, depois que ela engravida e ela não pode prover, a coisa muda. E aí eu percebo, talvez, que eu não casei com um homem provedor, ou que eu esperava que ele tivesse um bom senso nessa hora, e eu só descobri agora que ele não tem. Como que a gente resolve todo esse enrosco? Com comunicação assertiva e muita inteligência emocional.